Olá, segundo ano. Dando continuidade aos fenômenos luminosos e sua percepção, vamos começar a trabalhar hoje com espelhos esféricos. Eu sou o professor Leuci e esta aula está sendo gravada especificamente para a Escola Estadual 8 de Maio de Iguatemi, no Mato Grosso do Sul. Pense, seria possível, como diz a lenda, Arquimedes ter incendiado a esquadra romana utilizando os espelhos? Que tipo de espelhos ele teria usado? Olha só, uma imagem ilustrativa. A esquadra romana em guerra com a cidade de Siracusa, cidades litorâneas, e o Arquimedes, um pensador da época, utilizando espelhos para incendiar. Seria possível? Ao final do vídeo nós vamos dizer se sim ou se não, ok? Galera, a gente sempre vai pensar o seguinte: a luz viaja aí com velocidade de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. A luz do Sol gasta aproximadamente 8 minutos para chegar até nós. Nós utilizamos 500 segundos, ou seja, 8 minutos e 20 segundos, período gasto aí para que a luz do Sol atinja a Terra. Nós já trabalhamos as leis da reflexão, nós já trabalhamos espelhos planos, agora é a hora de trabalharmos com espelhos esféricos, ok? Espelhos esféricos. Nós temos dois tipos de espelhos esféricos, o côncavo e o convexo. Você sabe o que é uma esfera. Uma esfera representada aqui de azul, né? Uma esfera para demonstrar para vocês. Quem é o espelho côncavo? O espelho côncavo, cortei a esfera ao meio, e o espelho côncavo tem a parte espelhada, a parte interna, onde os raios de luz se espelham, ou seja, seria a parte interna de uma colher, a parte interna de uma concha de servir comida. Isso é um espelho côncavo. Já o espelho convexo tem sua face espelhada à face externa da esfera, como se fosse as costas da colher, ok? Então nós temos esses elementos. Elementos dos espelhos, nós ainda podemos observar o seguinte: demonstrando com o espelho côncavo, nós temos sempre o eixo principal, um eixo imaginário que corta o espelho ao centro, e no espelho, onde esse eixo encontra o espelho, nós temos o vértice. Nós temos o centro de curvatura, que é exatamente o raio dessa esfera. Se esse espelho fosse uma esfera completa, o centro de curvatura seria o raio. E o foco é exatamente a metade aqui, entre o raio e... Aqui está o meu mouse, ó. O foco está entre meio ao centro de curvatura e o vértice, ok? Agora, com espelhos, elementos do espelho convexo, a situação é a mesma. Nós temos o vértice, onde a linha imaginária corta o espelho, ou seja, lá no espelho mesmo, temos o centro de curvatura e temos o foco, o mesmo conceito. Só que observe o seguinte: a face espelhada do espelho côncavo é a face interna. Então, todos os elementos estão na frente do espelho. A face espelhada do espelho convexo é a face externa. Então, todos os elementos do espelho estão para atrás da face espelhada, ou seja, fora do espelho. Ok, gente? Pessoal, a formação de imagens aí de espelhos esféricos.
Primeiramente, vamos mostrar para vocês um espelho côncavo, ok? A parte interna da colher. Se vocês tiverem uma colher bem polida na casa de vocês, vocês peguem essa colher e coloquem em sua frente e observe o que vai acontecer com a sua imagem dentro da colher, tá? Vou dar uma dica para vocês. Ela vai ficar invertida, tá? Nós vamos mostrar para vocês isso agora. Olha só, imagine que nós temos um objeto. Esse objeto é essa setinha aqui. Desse objeto vão sair pelo menos 2 raios luminosos que eu posso demonstrar, ou 4. Vou demonstrar 2 que fica mais fácil para vocês. O primeiro, ele incide sobre o espelho paralelamente ao eixo do espelho, ao eixo principal do espelho. Ele incidiu sobre o espelho paralelamente. E ele sofreu uma reflexão, cortando aí o foco. Lembra da lei da reflexão? Ele cortou o foco. O segundo, ele vai sair cortando o foco. E ele vai sofrer uma reflexão voltando paralelo ao eixo que corta aí o espelho, ao eixo imaginário, né? E aonde que vai formar a imagem, professor? A imagem vai formar aqui nesse ponto, ó, onde há o encontro dos 2 raios que saíram juntos daqui, ok? Essa imagem, ela ficou uma imagem invertida. Olha o exemplo aqui. Olha só, o pinguim, um espelho côncavo. Então, a imagem é real, invertida e menor que o objeto, ok? Menor que o objeto. Observe o tamanho do objeto. Ainda nessa aula nós vamos mostrar como calcular isso, ok? Olha só, uma segunda situação. Nós temos aí a imagem agora, na primeira situação, a imagem estava para trás do centro de curvatura. Agora, a imagem está entre o foco e o vértice. O que vai acontecer nessa situação, gente? Muda totalmente a imagem formada. Professor, o que vai acontecer? Olha, o primeiro raio vai sair da seta e vai incidir sobre o espelho. Vai refletir e vai cortar o foco. Mesma coisa que aconteceu antes, gente. A segunda, ela vai cortar o centro de curvatura. Onde os dois se encontrar lá em cima, eu vou ter a formação da imagem. Nesse caso, gente, quando a imagem se forma no prolongamento dos raios, lembra que vocês estudaram o espelho plano. É uma imagem virtual. Nós temos 2 tipos de imagem, real e virtual, tá? Nessa situação aqui, a imagem será virtual. Observe aqui, a imagem virtual. Ficou um pouco coberto pela webcam aqui, mas dá para ver. Ó, vou descrever para vocês o que é essa imagem. Tá? Volta aqui. É uma imagem virtual, direita ou direta e maior. Ela é maior do que o objeto. Pode observar aqui o tamanho do objeto, minha setinha. Olha só o tamanho da imagem, ok? Bem tranquilo isso, né, gente? Espelho convexo, gente, formação de imagem. Olha só meu objeto aqui, beleza? Tem aqui o primeiro raio, vai incidir sobre o espelho e depois disso ele vai cortar o foco. Olha aqui, ó. Professor, por que voltou para trás, professor? Ele refletiu, né, gente? Observa aqui. Sofreu reflexão. Se eu seguir essa linha reta, ele vai cortar o foco, ok? O segundo saiu reto aqui para cortar o foco e sofreu uma reflexão. Agora, os raios refletidos, eu vou prolongar eles para trás do espelho. Prolongando os raios refletidos para trás do espelho, olha só o que eu tenho. Olha só o que eu tenho. Eu tenho a formação da minha imagem, tá, gente? Qual que é Vamos citar um exemplo de espelho convexo. O espelho convexo é o retrovisor de automóvel. O espelho convexo, ele reduz o tamanho da imagem e ele aumenta o meu campo de visão. Ok, gente? Tem muitos espelhos convexos instalados em supermercados, atacados. Quem trabalha em indústria, quem conhece pai que trabalha em indústria, área de estocagem de alimentos, onde tem operadores de empilhadeira manuseando, para evitar acidentes mesmo, ele amplia a visão e mostra toda uma região, ok? Então, vamos caracterizar essa imagem. Essa imagem é
Ela é real ou virtual? Ela é virtual, gente. Nesse caso, sempre vai ser virtual porque se forma no prolongamento dos raios. Ela é maior ou menor? Ela é menor. Ela é direita ou invertida? Ela é direita. Então, a imagem é menor, direita e virtual, ok? Opa, volta aqui. Imagem virtual, direita, pode ser também, e menor. Olha só o exemplo. O exemplo 1, uma bola de tênis. O exemplo 2 é uma situação que sim parece no escritório ou numa indústria, uma situação conforme eu citei o exemplo para vocês anteriormente. Equações dos espelhos esféricos. Gente, olha só. O raio é duas vezes a frequência, ou duas vezes o foco, perdão. F de foco, hein, professor? Frequência nós estudamos até esses dias atrás. Então, duas vezes o foco é o raio. O raio é o centro de curvatura, meus queridos. Então, lembrem sempre disso. Olha só aqui. Professor, que cálculo é esse? 1 sobre o foco, mais ou menos 1 sobre o foco, é igual a 1 sobre a distância do objeto, mais ou menos 1 sobre a distância da imagem. Ai, professor, está ficando complicado isso daí. Não, gente. Esse sinalzinho de mais e de menos, nós vamos utilizar eles dependendo do espelho e dependendo da formação da imagem. Aqui, o meu primeiro sinal aqui depende do tipo de espelho e aqui depende da imagem. Já vai estar explicando isso para vocês. E também tem a amplitude aqui, que ela é igual à altura da imagem dividido pela altura do objeto e pode ser igual à distância da imagem dividido pela distância do objeto. Observa que a distância da imagem, né, gente, está em módulo, sempre vai ser positiva, nesse caso. Olha aqui, galera. Olha só que situação interessante. R, raio de curvatura, F, distância focal, DO, distância do objeto ao espelho, DI, distância da imagem ao espelho, A, aumento ou ampliação, tá? HI, altura da imagem e HO, altura do objeto. Ficou fácil, né, gente? Então, para colocar aquela pulguinha atrás da orelha de vocês agora, não é difícil, é simples. Já vai ter exercício para vocês resolverem no quiz, tá, gente? Então, observe aqui o que está acontecendo. Olha só, a distância focal, o sinal é positivo quando o espelho é côncavo. Então aqui, gente, quando eu trabalho com espelho côncavo, meu sinal é positivo. Vai ser negativo se o meu espelho for convexo, ok? A distância do objeto, ela sempre vai ser positiva. Aqui, ó, tá positivo, tá bom, gente? Então sempre vai ser positivo. E a distância da imagem, ou a distância da imagem ao espelho, ela vai ser positiva se a imagem for real. Ou seja, na colher, gente, formou nos raios luminosos, é imagem real. Só tem a parte de dentro da colher que é possível, gente. Só o espelho côncavo, em algumas regiões. Depois a gente vai aprofundar um pouco mais, mas a princípio carregue só esse conceito. E negativo para ser virtual. Estou na frente de um espelho plano, lá no banheiro da escola, lá na frente no roupeiro na minha casa. Esse espelho plano, ele vai formar uma imagem virtual. Então, o sinal seria negativo aí para nós resolvermos esse cálculo. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É uma experiência nova que nós estamos aplicando aqui. E a mensagem que eu deixo para vocês é que vocês se cuidem nesse período aí de quarentena. Fiquem em casa, cuide da sua família, cuide dos seus irmãos, seus pais, seus avós, das pessoas que você ama. Vamos nos cuidar para que isso possa passar rapidamente, tá, gente? Tudo vai passar e nós voltaremos ao normal. Lembro a vocês que a sala de aula, para mim, é como se fosse um templo. E é lá que eu gosto de estar, em contato com vocês. Um abraço e boa aula.